Fala, torcedor! Como vocês estão? Todo mundo bem? Galera, eu sei, todo mundo já postou pós-jogo, já, né? Já passou o clima do jogo de ontem, eu entendo, tá? Mas ontem eu tava o dia inteiro fora, né? Cheguei cansado, né? Mas deu pra acompanhar ali mais por cima o jogo. E eu só tô conseguindo gravar esse vídeo hoje, no domingo. Olha a hora aqui. Pra postar pra vocês, tá? Vamos comentar um pouco sobre o que foi o jogo ontem, assim, eu sei que, né, a gente, tem torcedor que esperava um pouco mais, né, depois que começou o jogo, né, eu entendo, mas a gente pegou uma grande equipe, que é o Flamengo, a gente não tem muito o que comentar, né, não tem muita explicação, tá, mas antes, roda a vinheta aí. Tricolor em Ação está no ar. Galera, o jogo poderia ter se desenrolado de uma forma melhor, eu entendo, né? Eu, sinceramente, a gente fala tanto de treinador, que treinador isso, que treinador aquilo, né? E mudou o treinador, eu sei ele tá chegando, primeira partida dele dessa segunda passagem, tudo bem. Mas qual é a lógica de você entrar com 3 zagueiros e 3 volantes, velho? Você deu uma desobediência, cara. Desculpa. Não, velho, não dá. Não dá. E o que é pior? Você entrou com o Oscar de segundo atacante, deixou o horroroso do André Silva isolado. Gente, o André Silva não serve. Se o André Silva tiver com mais 2 ali junto com ele no ataque, ele já é ruim. Ele isolado lá na frente, vai ter que esperar a bola. Ele é pior ainda. Não dá. Foi, sim, um time muito mal escalado. Muito mal escalado. Aí você tem o Rian Francisco, você tem o Juan de Neno, e você prefere usar o Oscar de segundo atacante? Ah, porque ia ser o Luciano, mas como o Luciano estava suspenso, prefiro optar pelo Oscar. Ah, gente, não dá. Não é assim que a banda toca. Não dá. Oscar, inclusive eu vou falar do Oscar, tá? Vou falar com muito carinho do Oscar hoje. No vídeo de hoje vai ter, eu vou falar bastante aí dos jogadores aí. O Oscar vai ter o momento dele aí, tá? E aí, o São Paulo, até que no primeiro tempo conseguiu segurar o resultado. Porque o Flamengo foi pra cima, meus amigos. O Flamengo não tava nem aí. O Flamengo não quis saber quem ele tava enfrentando. Ele só foi. E, né, tentou. O São Paulo se segurou bastante no primeiro tempo, né? Só que chega uma hora que o time não aguenta, né? Aí no segundo tempo, acho que foi na metade do segundo tempo, né? O time acabou tomando um gol ali. E aí, né? Você tem que reagir, você tem que ir pra cima, né? Aí ele mexeu no time, ele botou o Ferreirinha, que eu também quero falar muito do Ferreirinha, tá? No jogo, no vídeo de hoje. Ele botou o Rian Francisco, que não vai fazer milagre. Não vai fazer milagre, o moleque não vai fazer milagre, né? Até porque um jogador só, né, não resolve, né? Uma andorinha só não faz verão. Daí ele foi mexendo, ele foi tentando soltar o time, né? Porque claramente ele começou jogando pra não perder. Eu odeio o São Paulo quando os treinadores do São Paulo quando eles entram com essa mentalidade, com essa postura de jogar pra não perder. Foi o que ele fez. Ele entrou com 3 zagueiros, 3 volantes, mais o Oscar de segundo atacante, ele jogou para não perder, né? Fora os 2 laterais, né? Que poderiam muito bem fazer funções defensivas. Então, chegou num determinado momento do jogo que ele começou a mexer, trocou aqui, trocou lá e não resolveu nada. O time continuou horroroso do mesmo jeito. Com aquela postura de... E aí você pega aí, por exemplo, alguns jogadores acomodados ali que... você olha assim e você fala, meu, como um cara desse tá vestindo a camisa de São Paulo? Né? A gente fica se perguntando, né? Como que um cara desse tá vestindo a camisa de São Paulo? Tá?
Vamos lá, eu quero, galera, não vou estender muito o vídeo, não. Eu quero avaliar jogador por jogador, tá? Porque a gente precisa entender, né? Agora com esse novo treinador, como que tá funcionando as coisas, tá? Vamos lá, o Rafael. O Rafael foi um dos melhores em campo. Se não fosse o Rafael, a gente já tinha perdido de muito mais. Muito mais do que 2-0, tá? O Rafael foi um divisor de águas, cara, dessa partida de ontem. Se não fosse ele, São Paulo tinha com certeza levado uma goleada. Ele fez umas defesas lá importantíssimas. No primeiro gol, gente, primeiro gol não tinha nem como crucificar o cara. O segundo gol, eu confesso que eu nem vi, tá? Eu tô gravando esse vídeo, eu nem vi o segundo gol. Foi bem no finalzinho, né, do jogo, né? Mas o primeiro gol eu não coloco na conta dele, não. Não coloco mesmo. Foi um golaço, mérito total do Luiz Araújo, né, que fez o gol. Então, não vou crucificar o cara. Vamos pro trio de zaga do São Paulo, tá? Arboleda tava jogando mais centralizado, né? O Alan Franco ali mais pela direita, né? E a gente sabe, gente, o Arboleda com a bola nos pés, ele é uma tragédia, assustador, né? Ele com a bola nos pés, ele dá medo de ver o Arboleda com a bola nos pés, né? Tá? O Alan Franco, até mesmo com o Sabino ali, jogando o Alan Franco pelo lado direito, o Sabino pelo lado esquerdo, eles estavam tendo uma saída de bola melhor, né, do que o Arboleda centralizado. Então não fizeram uma má partida, não, tá? Fizeram uma partida razoável até. Tá, o Cedric, fraquíssimo demais. Eu não sei de onde que o São Paulo tava com a cabeça de trazer um jogador na idade dele. Fraco demais, né? Eu, sinceramente, não me agradou muito, não, essa contratação do Cedric, não. Né? E eu achei ele fraco demais. Fraco demais. Tá? O Enzo Dias também foi um dos melhores da partida, tá? Quero falar bastante do Enzo Dias. O Enzo Dias é um dos poucos ali que se mata pelo clube, se entrega, né? Ele, Alan Franco, né? São dois dos jogadores que mais honram a camisa do São Paulo e mais joga com vontade, né? Então eu gostei bastante da atuação do Enzo Dias, né? Inclusive tem um lance lá que ele fez um cruzamento perfeito, cara. Perfeito. Eu não lembro quem cabeceou. Se foi André Silva, Marcos Antônio, não lembro quem foi, mas fez uma boa partida, né? Uma pena que é o que eu falei, né? Não adianta você ter um ou dois que fazem boas partidas e você ter outros que não. Tá, vamos pro meio campo. Marcos Antônio, Alisson e o Pablo Maia, né? Pablo Maia, cara, assim, defensivamente ele até que conseguiu controlar um pouco as ações ali defensivas, né? Mas não é ainda aquele Pablo Maia que a gente estava acostumado a ver jogar, né? Depois que ele se machucou, infelizmente, caiu muito de produção o futebol do Pablo Maia, né? O Alisson é outro que também se esforça bastante, mas está devendo muito, precisa, né, apresentar um futebol melhor, né? O Marcos Antônio, acho que do meio campo foi um dos melhorzinhos ali que teve. Eu gostei da atuação do Marcos Antônio, né? E é um jogador que vai ganhando oportunidade aí, ele vai brigar bastante com o Alisson, tá? Vai brigar bastante com o Alisson, porque pra mim os dois jogam na mesma posição. Eu não vi necessidade de entrar com os dois ontem, mas ele entrou com os dois. Eu acho que foi muito por conta do fato dele ter usado o Oscar de segundo atacante. E aí acho que ele quis soltar um pouco mais o Marcos Antônio ou o Alisson. Então ele optou por pôr os dois no campo, tá? E aí, cara, eu não sei se eu falo primeiro do Oscar ou do André Silva, porque os dois, meu Deus. Gente, Oscar, vamos lá, vamos falar do Oscar. Eu quero saber de vocês uma coisa, gente. O que vocês acham de um jogador que recebe 2.300.000 por mês, tá? Pra viver machucado do jeito que ele vive, porque o que ele recebe e o que ele tem de patrimônio e tudo, se ele tá machucado, ele ia se tratar fora do São Paulo, porque ele sabe que o departamento do São Paulo é trágico.
Ele ia se tratar fora do São Paulo, ele ia, né, tentar se recuperar de outra maneira, né? Não no São Paulo, porque ele sabe que no São Paulo não ia se recuperar tão cedo, né? Então, eu fico sem entender um cara que recebe 2 milhões e 300 por mês, que quando não está machucado, quando ele está em campo, ele faz o que ele fez ontem. Aquela atuação horrorosa que ele fez ontem. Disparado, um dos piores. E eu diria que até o pior. Eu diria que ele foi pior que o André Silva. Tá? Eu diria que ele foi pior que o André Silva. O André Silva ainda tocou mais na bola do que ele. Tá? Então posso colocar na conta que ele foi o pior da partida. Sem sombra de dúvidas. Horroroso, senhor Oscar. Horroroso. Você ganha 2 milhões e 300 por mês pra não jogar merda nenhuma. Tá? Mais uma atuação sua horrorosa. Tá? Eu quero saber cadê o Lucas. Cadê o Lucas? É uma piada, né? Eu espero, senhor Lucas, que você esteja disponível contra o Corinthians. Eu espero, tá? Porque cara a tapa ninguém dá. Ninguém dá cara a tapa pra poder falar a situação de cada jogador. Ninguém dá cara a tapa, né? Então, eu espero que contra o Corinthians, no dia 17, você esteja disponível pra jogar, tá? Porque a gente precisa de você e você tá aí machucado, estrupiado, tá? André Silva. Cara, o André Silva... É assim, eu não sei quem foi que falou que ele é jogador de futebol. O ser humano que falou assim, ó, esse menino aqui, esse menino é de ouro. Esse menino é de ouro aqui, ó, o André Silva. É um menino de ouro, de bom coração. Vamos trazer ele pro São Paulo. Quem foi que descobriu que o André Silva é jogador de futebol, gente? Quem? Eu quero saber, porque, gente, é bizonho, é bizarro, é ridículo, beira o ridículo, sabe? A gente falou tanto do jogador, meu, é que assim, até dói no peito falar, né? Tantos jogadores que passaram, né? Pablo, Santiago Trellis, ai, cara, tanto jogador horroroso que passou no ataque de São Paulo. Que o André Silva parece até ser só mais um, né? Então, cara, eu vou falar pra vocês. Não dá, cara. Você contratar o Juan de Neno pra não ser utilizado. E detalhe, o pessoal vai falar que tá voando nos treinos. Mas não vamos se basear no fato de ele ter feito 3 gols contra o Sub-20. Não vamos se basear nisso. O cara fazer 3 gols contra o Sub-20, pelo amor de Deus, né? Até eu faria, né? Na condição do Juan de Neno. Então, não adianta você se basear nisso. Tá, mas se o cara tá voando nos treinos, como estão dizendo, por que o cara não é utilizado? Não foi utilizado? Aí você prefere entrar com o André Silva? Tudo bem, você tá chegando agora, você vai ainda entender. Espero que você utilize bastante o Rian Francisco, porque é uma covardia o que faziam com ele, diante de tudo que ele já mostrou de capacidade. Então eu espero muito que você utilize os moleques da base, né? Agora já não temos mais o Matheus Alves, que foi vendido a preço de pinga, né? Então espero que os que tem aí você saiba utilizar, né? E aí, gente, ele foi e botou o Ferreirinha. Olha só, agora vai. Ele botou um atacante, agora... E o Ferreirinha mostrou quem é o Ferreirinha. Ferreirinha de sempre, esse horroroso desse Ferreirinha. Gente, mais uma partida em que ele entra. Desculpe, que ele mostra que ele é muito fraco. Desculpa, galera, eu tô meio gripado. O tempo não tá colaborando, não. E o Ferreirinha mostrou quem ele é de verdade. Esse é o verdadeiro Ferreirinha. Não foi aquele Ferreirinha que saiu fazendo um gol atrás do outro ali pra mostrar pro Neto que ele era... Não. Aquele lá era um bom momento do Ferreirinha. Jogador... Já ouviu? Eu sempre comentei, galera, de jogadores de bons momentos. Que era o que eu falava do Reinaldo, por exemplo. O Reinaldo sempre foi jogador de bons momentos. É isso, jogador de bons momentos. Nunca foi bom jogador. E o Ferreirinha é isso, jogador de bons momentos. E mais uma vez ele entrou e fez aquilo que ele fez, tá?
O Rian Francisco, eu confesso que eu não vi a atuação dele, então eu não vou comentar muito, né, pra também não crucificar o moleque. Tá? Se teve outra mudança aí, galera, vocês me perdoem, eu não fiz script, não fiz nada, não puxei informação de nada, tá? Foi baseado nos momentos que eu assisti o jogo, tá? E eu não sei se teve mais substituições, se vocês tiver, se teve, né? Eu peço desculpas aí, mas assim, no mais é isso. Espero que melhore daqui pra frente, porque do jeito que tá não dá. Do jeito que tá não dá, nós estamos na zona do rebaixamento e correndo um grande risco de cair esse ano. E aí, meu amigo, é difícil, porque aí se a gente cai, só vai ter o Flamengo aí, que nunca vai ter sido rebaixado, e o Flamengo não vai, porque o Flamengo tem uma estrutura muito melhor. O Flamengo nunca teve numa fase assim bizonha a ponto de você falar isso, vai cair. Não. O Flamengo, apesar de maus momentos, o Flamengo sempre teve jogando do meio da tabela para cima, nunca beirando o rebaixamento e tal, né? Sempre teve umas boas gestões aí para administrar tudo isso. Então, vamos ver como que vai ser o desempenho do São Paulo nos próximos jogos aí, né? Porque até o momento não dá. E não vamos esperar a contratação, porque não vem contratação. Do São Paulo não vem contratação, a gente sabe que não vem. São Paulo não tem dinheiro para contratar. E aí tem que vender os moleques a preço de pique, como eu disse, porque tá numa situação ridícula. Que inclusive essa própria gestão do Casares deixou o São Paulo, né? Foi eles mesmos, juntamente com os outros que passaram, que são do mesmo grupo político, que deixaram o São Paulo nessa situação. Galera, comentem aí o que vocês acharam do jogo aí. Eu sinceramente eu tô tendo muito clima pra ver jogo de São Paulo, não. Mas eu já esperava esse resultado, né? A gente pegou uma grande equipe, como eu disse, não vamos desmerecer o adversário. Valeu, gente, até a próxima. Fui!